Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um Cassete Estragada. Eu sou Adriano Viçoso do Cabo Cinético e comigo tenho Álvaro Cunha do Sem Bilhete. É mais um. É sempre uma honra estar aqui. É tipo. É o meu momento de café na semana. Tipo de sala de chá. E isto é fixe. E o tema deste episódio, por acaso, é um filme que é muito... Durante algum tempo foi um tema de café, basicamente, porque foi o filme principal da Disney a ser lançado em E dezembro. também foi o primeiro filme da Pixar lançado diretamente para streaming. Ou seja, parecendo que não, um filme que é suposto sair no grande ecrã. Acho que foi um marco interessante, O filme da Mulan veio antes. mas não é uma animação. Sim, sim. E é o primeiro filme da Pixar. Ou seja, é muito giro quando nós falamos de Disney e Pixar, que são a mesma empresa, mas eu ainda vejo os estúdios como de forma muito diferente. E não olho para uma Pixar antes de me lembrar que é uma Disney, mas às vezes já vejo animações da Disney e já penso que são Pixar, em termos de animação. Não estou a falar em construção de narrativa. Sim, eu por acaso, para aí a partir de 2012, mais coisa menos coisa, a partir daí já me começam a ser um pouco mais equiparáveis. Tipo, há filmes da Disney que às vezes parecem um pouco Pixar e há alguns da Pixar que parecem Disney, como o Coco, por exemplo. Eu também acho que deve haver muita troca de animadores entre os dois estúdios. Sim, o John Lasseter, se não me engano, quando a Pixar foi comprada pela Disney, ele basicamente começou a coordenar a própria Disney Animation. Aliás, tu notas que a própria Disney Animation melhorou imenso a partir da altura em que a Pixar foi comprada. Mas verdade seja dita, desde que compraram basicamente o outro estilo de animação que eu gostava muito, desapareceu. Mas acho que isso vinha antes já. Sabes que o Princesa e o Sapo chegou a sair ainda depois da Pixar ter sido comprada, por isso. Sim, mas isso também é uma questão muito engraçada, porque nós, em termos de animação, é óbvio que, igual a quando acontece ao cinema, um filme que sai em 2009 não foi pensado em 2008. Claro, claro. Mas eu acho que não tem a ver com o John Lasseter ou com a malta da Pixar ter ido para a Disney. Tem mesmo a ver com a própria Disney a não reparar ou não considerar que a animação tradicional renda tanto. Porque antes deles terem comprado a Pixar, eles estavam a tentar fazer filmes de animação 3D e com resultados um pouco estranhos, tipo o Chicken Little. Esse pode ser um belo filme para falarmos um dia aqui no podcast. Mas sobre o Soul, então, qual é que foi o impacto que teve em ti? Sentiste que era um dos bons filmes da Pixar ou só mais um? É assim, para mim, distingue-se de uma coisa muito simples, que é os últimos filmes da Pixar são continuações, né? Tipo, então, além do Coco, acho que tudo o que tinham lançado até ao Soul aliás, não, tiveram um Bora Lá. E bora lá, que já falámos logo no primeiro episódio. Pois foi. Já te estavas a esquecer, Alvin. Pá, desculpa. Mas eu gostei do Soul, mas eu já disse várias vezes que para mim, tipo, não foi um filme que chegou, estás a ver? E eu vi o filme 2 vezes, uma sozinha e outra com a minha namorada. E basicamente foi uma mistura de sensações. Eu não sentia, tipo, não me consegui envolver com os personagens. Se calhar também é devido à minha idade. Já não me envolvi tanto ou entusiasmei tanto com uma animação da Pixar como me entusiasmava quando via o Wall-E, ou Altamente, ou o primeiro Toy Story, ou, aliás, o segundo Toy Story. Lá está, também envelheci e talvez esse seja o fator da animação não ter tanto entrado em mim. Talvez, se bem que as temáticas, em teoria, até seriam mais algo com o qual te poderias identificar com esta idade. Sim. E não tanto quando eras mais novo. Sim, isso também é verdade e isso também eu concordo contigo. Em termos de mensagem, o filme em si é mais adulto. A mensagem em si é mais adulta, ou seja, eu calculo que seja mais fácil, principalmente com este filme, tu identificaste a partir de uma certa idade do que tiveres 5 ou 6 anos a vê-lo. Sim, se bem que eu acho que uma coisa interessante é que se calhar uma pessoa mais nova identifica-se com o 22, era 22, não é? Sim. A 22, Sim, aquela é, alma sim, que sim, estava sim. presa.
uma criança se calhar identifica-se mais com a 22, enquanto que um adulto se identifica mais com o Joe. O que por acaso é uma perspectiva interessante. Agora que falaste da 22, eu penso para mim que azarada era aquela Alma. Que tiver o 69, é? Ou quem tiver o 666. Sim, mas eu estou também, mas eu estou a falar mesmo em termos de Alma 22. Ela literalmente foi a Alma número 22. E imagina o que é que estás lá anos e anos e anos. Milénios, basicamente. Exatamente. E ninguém te querer. Aliás, tu nunca saís de lá. E meio que ela conheceu grandes figuras ao longo da sua estadia. E nenhuma dessas figuras conseguiu pô-la no lugar, basicamente. Nem o Gandhi. Mas ela só conseguiu pôr-se no lugar após viver na pele de um. Isso também é muito interessante. Sim. Ela só começou a sentir-se viva a partir do momento em que tu de facto vives. E de facto a cena é, quando tu és só uma alma, a tua vida ainda nem começou, ainda nem parou. E tipo, quando nós nascemos, a primeira certeza que nós temos é morrer. E eu sinto que tipo, que a sensação que a 22 sentiu enquanto estava no corpo e o facto de não querer abandoná-lo é exatamente a mesma sensação que nós temos perante a morte, que é nós queremos continuar a viver e a experienciar as novas sensações, novos gostos. Claro. E essa parte eu gostei. E o problema dele era basicamente que ele não estava a viver essas sensações. Ou pelo menos não estava a apreciar o suficiente. Sempre à procura de algo mais. De facto é algo muito interessante, que é nós viver não é nós dedicarmos 100% a algo. E eu acho que isso também trabalha isso bem, ou seja, a forma como fala disso é extremamente interessante. E eu acho que também já tinha comentado isto contigo. Este filme acaba por ter também um terceiro ato bastante longo. Não sei se concordas comigo. Sim, eu por acaso não tinha reparado nisso. Que é algo um bocadinho diferente daquilo que eu também costumo ver na própria Pixar. Tipo, geralmente os filmes terminam rápido. Eu neste filme não, eu senti que Sim. Que levou tempo a terminar. Já agora, há uma coisa da estética deste filme que me faz muito lembrar Pixar. Que tu sabes, às vezes quando se vê um filme de um certo estúdio, tu meio que estás habituado a um certo estilo. Como por exemplo, quando eu vi o Bora Lá, aquilo fez-me mais lembrar em termos de estilo. A DreamWorks. Menos talvez na mensagem. A mensagem final, ou uma das cenas finais, foi algo que eu estou mais à espera da Pixar, realmente. Mas este filme fez-me logo associar Pixar pelo facto de ele vai para o mundo das almas e aquilo é bué um mundo corporativo, mas daquele corporativo do início de 2000 e de agora, tipo aquele corporativo que é um pouco associado quase à altura da Apple, que é tudo com um aspecto bué clean. Tu tens vários personagens a representarem algo, neste caso basicamente as almas e coisas do nosso mundo, da mesma forma que emoções eram representadas no Inside Out, mas tal como no Inside Out, tu estás num mundo corporativo. Tu basicamente, todas aquelas figuras que representam algo, todas elas têm um trabalho basicamente, e o trabalho delas é aquilo. Tipo, eu não sei se conectaria isso a um... Ou seja, diz-me outro exemplo que eu não sei. É que o Monstros Inc., por exemplo, se reparares, 3 filmes do Pete Docter, o realizador deste filme, têm esse tipo de estética e de... Sim, estética. Sim. E de mundo. Um mundo que é basicamente um trabalho. Que é... Aliás, é um trabalho que, em todos os 3, é um trabalho que ao mesmo tempo te dá a sensação de ser até um trabalho divertido. Agora fizeste-me lembrar... Não é que tem muito a ver nos Monstros em Companhia, que todos trabalham para dar eletricidade. Eu acho que isto poderá também ter a ver com o próprio ambiente de trabalho da Pixar. Porque eu tinha lido uma vez que eles tentavam, lá dentro da Pixar, manter uma certa abertura entre todos os que estão a trabalhar no filme e uma sensação assim de que aquilo, apesar de ser trabalho, é algo que deve ser divertido. Será que a Terry é tipo o retrato daquele chefe manhoso que nós temos? Era muita gente. Olha, a Terry acho que foi a minha personagem favorita aí do filme.
É mesmo aquela contabilista que não tem uma vida. Uma cena que eu também gostei foi a forma como a história progrediu. Eu sei que a Pixar sabe como construir histórias e que naturalmente as histórias dela não são na base da jornada do herói, ou seja, não há vilões ou grandes vilões. Mas a forma como eles tipo, desenvolveram a trama, ou seja, a história, a narrativa, até acho que casa bem. Usam a Terry como um elemento para caçar o Joe e a 22, mas ao mesmo tempo tipo, não é o bom e o mau, é simplesmente ela a fazer o seu trabalho. E eu acho isso ficou muito fixe. Mas é como eu já te disse, tipo, o filme para mim... estás a ver quando estás a ver um filme e tu ficas entusiasmado e afins. Eu, tipo, não fiquei... Tu não sentiste isso com este? Ok, é legítimo. De longe eu quero dizer que o filme é mau porque eu gostei. A minha namorada ficou colada ao ecrã. Uhum. Tipo, eu pus o filme, ela não me falou o filme inteiro. No final, faltavam 10 minutos para ir para o trabalho e ela só fomos para o trabalho quando o filme terminou. E já agora, o que é que achaste da música? Estás a falar do jazz em si, né? Não, da música em geral, porque a música não era só jazz. Tinhas quem fez a música, um deles foi o Trent Reznor, dos Nine Inch Nails. Eu por acaso eu não tinha reparado muito no... Ou seja, a música é uma parte do filme e eu de facto, eu confesso que não reparei muito. Mas pronto. É que a música é bastante fixe. E se reparares, não sei se lembras do tema também da Terry. Sim. Sim, uma cena eletrónica. Mas isso é completamente a cara de Terry. Ainda por cima aquilo adequa-se bem, parece um loading. Exato, fica muito bem com ela, isso eu concordo contigo, tipo, conecta-se bem com ela. Mas as músicas são bastante porreiras, eu por acaso, isto é um filme com soundtrack que vale a pena ouvir e voltar a ouvir. É fixe também para enquanto estás a trabalhar, pões o tema da Terry e ficas logo focado. É assim que fazes as contas. Se trabalhasse nas finanças deixava essa música a bombar constantemente. Com caraças. Tens que mandar isso a uma data de trabalhadores públicos. Uma coisa que nós temos a certeza é que Soul é o vencedor do Oscar de animação. Pois, isso aí já é outra questão, não é? Que nunca há propriamente uma competição, isto nem sequer é culpa dos outros filmes serem inferiores, propriamente, mas sim a própria academia normalmente não querer muito saber da animação. E por isso eles votam sempre naquilo que é o título mais popular ou que eles viram com os filhos ou com os netos. Eu acho que este ano, e de certeza que eu calculo que no próximo ano, em termos de animação, seja melhor, porque as animações provavelmente vai ser muita mais longa-metragem do que saiu este ano. Primeiro porque eu sei que a DreamWorks vai lançar 2. Calculo que a Pixar também não se vai deixar para trás. Acho que vai deixar pelo menos um. Acho que a Disney também deve lançar qualquer coisa. Sei que muito provavelmente o Miyazaki há de lançar o seu filme em 2022. A este ritmo talvez 23. Não sei, ele diz que o filme já está mais ou menos a terminar. Por isso tipo, eu estou a apontar para 22, mas se calhar no final do ano. Mas olha, voltando ao Soul, tu não te sentiste um pouco assustado ou preocupado quando ele basicamente foi para o corpo do gato e depois a alma do gato foi parar àquele sítio onde as almas vão desaparecer para sempre? Só que depois também percebes que um gato tem 7 vidas. Entende? Pois. Não, mas o gato não deve ter caminhado, ele deve ter ido andar para longe. Eu vi boas teorias sobre isso até. A sério? Sim, que há muita gente que o gato continua a ter 6 vidas, literalmente. Mas há uma cena que eu também acho muito interessante, que é essa espécie do portal final de tudo, que imagina, eu senti que o filme não tentou abordar uma religião, ou seja... Nem acho que abordar só uma religião se teria adequado à Pixar, não é? Exato, mas basicamente houve ali, imagina... Há diálogos que as almas têm quando estão a entrar lá, de como, para alguns é o fim, para alguns é o recomeço, para alguns... Ou seja, sim. Eu acho que é fácil tu identificar... Eles próprios fizeram de forma a história que aquilo se identificasse com uma data de religiões, porque as almas que lá vão, se tiverem alguma religião, para algumas há de ser um nada, para alguns pode ser tudo.
eles não dizem o que é que está por trás de lá. E isso para mim é muito interessante. E voltando ao gato, eu nesse momento, quando o portal abriu e via lá o gato, ele vai entrar na alma errada. Logo se pôs isto. Só que... Sim, algumas dessas coisas são bem previsíveis, isso é verdade. Mas sabes que havia uma cena super interessante, tal como ela gostasse de viver no corpo do Joe, ele gostasse de viver no corpo de um gato. Olha, por acaso a vida de um gato assim bem tratado se calhar nem é assim tão má. É que ele parecia bué da gordo, pá. Era tipo o Garfield da Pixar. Mas será que é um gato capado? Pá, não sei, mas ele também não parecia muito ter namoradas. Pois é verdade, realmente. Lá está, ele só vivia para a música. Mas se tu quiseres viver para a música, se calhar não convém seres um gato. A não ser que vais para o mundo dos aristogatos. Imagina que ele ficava famoso por minhar. Tipo, ele não conseguia ganhar o sucesso por causa do Jesse que minhava. Mas aliás, tu tens uma cena muito interessante que é, se ele fosse um gato e tocasse piano, ele ia ser viral tanto no TikTok como no YouTube. Mas em si eu gostei muito do filme. Estou curioso para o futuro da Pixar. Eles vão lançar o Luca, que me parece bastante interessante. Acho que é um filme que vai... Ou seja, pelo que eu vi, é um filme novamente que não vai ter uma mensagem assim tão adulta. Mas pelo menos pelos trailers e pela sinopse parece que também vai passar uma mensagem e lá está. Acho que o rótulo Pixar vai lá ficar bem também. Na parte do Soul, para mim vai ser o óbvio vencedor dos Oscars deste ano. Com muita pena minha. E quando eu digo com muita pena minha, é exatamente não é por o filme ser mau. O filme é muito melhor do que aqueles filmes que lá estão, ok? Para quem me tiver a ouvir, eu sou todo triste é que os nomeados que lá estão para além deste. Mas o Wolf Walkers por acaso está bastante bom. Eu digo isto com alguém que ainda precisa de ver os restantes. Esse é o único que eu não vi. Passo já a dizer isso. Pronto, esse é o único que se calhar, pronto, porque eu ainda não vi, que se calhar merece até pelo estilo de animação que ele apresenta. Sim, o estilo de animação é incrível. Mas por acaso a ver se eu vejo os outros filmes também, porque assim podemos falar aqui em episódios. Vocês gostavam de ter um podcast sobre os Oscars? Eu não me importo e o Adriano também não. E pronto, este foi o nosso podcast 2 sobre Soul, uma aventura com alma, só porque ainda não dissemos o título em português e eu acho interessante dizê-lo. E espero que tenham gostado. Já sabem, podem dar sugestões de animações aí em baixo nos comentários. Eu sinto que não tenho feito muito isso e que se calhar faz bem relembrar que vocês podem sugerir animações para nós falarmos aqui. Pronto, podem ver mais do meu trabalho no YouTube do Sem Bilhete, podem ver mais do trabalho do Adriano no canal do Cabo Cinético e podem ver mais do nosso trabalho em lore da Disney e em sembilhete.pt, porque aqui o Adriano tem-me ajudado imenso com o site e tem sido uma experiência fixe e artigos porreiro. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.